Dizem que quando um homem perde a alma, ele deixa de sentir. Mas não foi isso que aconteceu comigo. Eu sinto tudo. Mais do que antes. Sinto o cheiro do medo das pessoas quando passo pela rua. Sinto o coração delas batendo, mesmo dentro de suas casas. Mesmo atrás das paredes. Sinto o pavor que consome a cidade desde a noite em que me tornei. O que sou agora, nem eu sei dizer ao certo. Só sei que não sou mais o Raimundo. Pelo menos, não completamente. Na manhã seguinte àquela noite no cemitério, acordei com o sol batendo no meu rosto. Ou pelo menos, deveria ter batido. Mas eu não sentia calor. O sol me tocava, mas era como se estivesse encostando num cadáver. Minha pele permanecia fria. Quando fui ao espelho, o pior não foi ver meus olhos mais fundos, nem minha pele acinzentada, nem as veias negras subindo pelo pescoço. O pior foi ver que minha sombra estava atrasada. Sim, atrasada. Eu erguia o braço e demorava 2, 3 segundos para a sombra acompanhar o movimento. E quando finalmente imitava o gesto, fazia isso com um atraso perturbador, curvando os dedos de um modo que não era o meu. Eu tentei tocar a própria sombra na parede, e ela recuou, como se tivesse vida própria. Foi quando percebi. O que está dentro de mim não está dormindo. Está acordando. À tarde, o padre Augusto apareceu na minha porta. Parecia exausto, como se tivesse envelhecido uns 5 anos desde a última noite. Raimundo, eu preciso entrar, pediu ele, com uma Bíblia apertada contra o peito. Eu o deixei entrar. Mas não porque eu queria. Eu deixei porque algo dentro de mim queria observá-lo. Ele me encarou com olhos assustados. Você não é mais o mesmo. Eu sabia que não era. Ele abriu o livro. Eu encontrei algo, uma forma de deter essa entidade. Mas ele hesitou. Vai doer. Você precisa querer lutar. Eu sorri. Mas não foi o meu sorriso. Lutar contra mim mesmo? A voz não saiu do meu peito. Ela veio de trás de mim, como se a minha sombra tivesse falado. O padre recuou 2 passos, fazendo o sinal da cruz. Raimundo, escute. Você ainda pode recuperar o controle, mas precisa se afastar do cemitério. A presença dele te alimenta. Eu ri. Um riso seco e oco. Padre, eu sou o cemitério. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer na cidade. Primeiro, foram os bois de seu Cláudio. 3 animais encontrados mortos, enfileirados, com os olhos arrancados, mas sem qualquer marca de ataque. Pareciam apenas vazios. Depois foi uma criança, o pequeno Yuri, que apareceu na porta de casa gritando: "Tem um homem preto no meu quarto." Ele fica no canto e fica me olhando dormir. Quando o pai dele foi verificar, encontrou apenas um canto escuro, gelado, com marcas de mão na parede. Mãos longas, mãos iguais às que rasgaram meu espelho mais cedo. O padre veio até mim novamente. "Isso é você", disse ele, com lágrimas nos olhos. "Ou uma parte de você." Eu queria discordar. Eu queria gritar que era mentira, mas era verdade. À noite, quando adormecia, eu via, pelos olhos da criatura dentro de mim. Eu a via observando as casas, entrando por frestas, olhando crianças dormirem, sussurrando em seus ouvidos: "Troque comigo. Deixe-me sair. E você descansará. Para sempre." A troca. A maldita troca, que o padre falou. A entidade queria tomar meu corpo por completo. E estava cada vez mais perto de conseguir. A primeira noite de fome aconteceu numa madrugada silenciosa. Eu acordei em pé, no meio do quintal, sem lembrar como cheguei ali. Minhas mãos estavam sujas de terra, e havia um buraco requemoberto, perto do poço. Do fundo dele, vinha um cheiro familiar. Um cheiro que sempre me acompanhou quando eu trabalhava como coveiro. Cheiro de carne misturado com terra úmida e algo mais. Algo que eu nunca deveria ter sentido com prazer. Mas naquele momento, eu estava faminto e senti uma vontade incontrolável de entrar no buraco
de cavar, de puxar, de abrir. Foi preciso todas as minhas forças humanas para recuar. E quando voltei para dentro de casa, minha sombra não veio comigo. Ela ficou do lado de fora. E eu a ouvi rir. Os sussurros começaram a circular na vila. Tem alguma coisa espreitando à noite. Eu ouvi passos fora da janela. Minha avó jurou que viu Raimundo andando perto do cemitério, mas ele passou por ela sem fazer barulho. Alguns começaram a trancar as portas antes do pôr do sol. Outros deixavam sal grosso na porta. Alguns dormiam com lampiões acesos, mas nada adiantava, porque a coisa dentro de mim não precisava mais do escuro total para se mover. Ela já tinha um corpo para andar por aí. O padre Augusto, apareceu na minha casa pela última vez, uma semana após a transformação começar. Raimundo, você está desaparecendo, disse ele, segurando minhas mãos. Olhe para si mesmo. Eu olhei. Minhas unhas estavam mais longas, meus dedos mais finos, e quando pisquei rápido, por um segundo, vi o mundo em preto e branco, como se estivesse olhando através das trevas. Você precisa escolher, continuou o padre, com a voz embargada. Ou você luta, ou ele te devora por completo. E quando isso acontecer, ninguém mais nessa cidade vai sobreviver. Eu o encarei, sentindo um prazer cruel brotar em mim. E perguntei: e se eu já estiver gostando? O padre chorou. Isso não é você. Ele sussurrou. Talvez não fosse, ou talvez sempre estivesse dentro de mim, esperando a hora certa para acordar. Foi numa tarde quente que tudo finalmente aconteceu. Eu estava sentado na cadeira da sala, quando ouvi a porta abrir, devagar, sem vento, e vi minha própria sombra entrar pela porta. Sim, ela entrou, como se fosse uma pessoa, e ficou ali, parada diante de mim, uma figura feita apenas de escuridão, com olhos mais negros que a própria noite. E ela falou, com uma voz que era um eco da minha: tá na hora, Raimundo. Ou você entra no meu lugar, ou eu tomo o seu. Eu tentei correr, mas o chão virou lama. A casa afundou na escuridão, e tudo ficou preto. Quando acordei, eu estava no cemitério, com as unhas cheias de terra e dor. E na minha frente, 3 covas abertas. 3 covas frescas. 3 covas que eu havia cavado. Mas o pior não era isso. As covas estavam à espera de corpos que ainda estavam vivos. Eram pessoas da cidade. Eu não sabia quem elas eram, mas a entidade sabia. E ela sussurrou no meu ouvido, um som que agora vinha de dentro. Você vai buscar los esta noite.